Senhor, queremos meditar na Tua palavra. E eu peço graça ao Senhor, para que eu possa ministrar segundo o querer e a vontade do Senhor. Queremos ouvir esta palavra que promove vida plena e abundante. Fala conosco, Senhor. Tudo o que queremos é ouvir a Tua voz, Espírito Santo. E promove em nós um avivamento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para nos visitar aqui. Todos os domingos, às 19h30, Rua Rosa Branca, número 32, Bom Jardim. Sinta-se à vontade. Eu não sei qual horário que vai chegar a você esse vídeo, mas eu sei que vai chegar no tempo e na hora de Deus na sua vida. E não só venha nos visitar, como convide pessoas para estarem aqui, junto com você. Isaías, capítulo de número 6. Medida que você encontrasse, coloque de pé, por favor. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as águas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As águas do limiar se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode se sentar. Amados irmãos e irmãs, para falar de avivamento, nós precisamos entender que esse é o propósito de Deus, avivar o coração dos filhos. E quando nós olhamos para a trajetória do profeta Isaías, um homem chamado por Deus, um homem designado por Deus, um homem capacitado por Deus, e quando nós olhamos esse relato de Isaías 6, nós podemos de forma direta nos enquadrar neste relato. Este relato, na verdade, é uma direção que Deus dá para que eu e você também nos despertemos. O texto bíblico não está falando de qualquer pessoa, está falando de um profeta, de alguém que foi chamado desde o ventre da mãe, de alguém que era incumbido de ser voz profética de Deus, e que é achado agora de uma forma totalmente ao contrário do que Deus queria. Deus encontra o profeta Isaías chorando a morte do rei Uzias, um rei muito querido pelo seu povo, pela sua nação. E no momento em que o profeta Isaías está chorando a morte desse rei, chorando o momento em que Israel perde o seu reinado, ele e todos os demais estavam chorando, mas Isaías não foi chorar em qualquer lugar, ele estava no templo. E de repente no templo ele começa a ver a glória de Deus. De repente no templo ele começa a ver o manifestar da unção de Deus. E isso impacta a vida do profeta Isaías. Isso mexe com ele de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque Isaías, embora fosse profeta de Deus, embora fosse chamado por Deus, Isaías tinha se transformado naquilo que nós chamamos de profeta da corte. Ele estava mais amigo do rei Uzias do que do rei poderoso. As suas profecias, os seus arautos agora não vinham simplesmente de Deus, mas de vez em quando ele tinha que agradar o rei, porque afinal agora ele era amigo do rei. Isaías se tornou, no
profeta da corte, aonde a sua preocupação estava em agradar o rei humano e não ao rei dos reis. Então, quando o rei Uzias morre, agora Deus levanta o profeta Isaías e mostra para ele que ele deveria fazer um caminho de volta, deveria passar por um avivamento, por um mover poderoso, para que ele voltasse para o propósito para o qual Deus o chamou. E muitas das vezes é assim que nós nos encontramos, irmãos. Muitas das vezes nós nos preocupamos em agradar as pessoas, e com isso deixamos de agradar aquele que nos chamou para estar junto com Ele. Somos igreja profética, somos igreja levantada para impactar as nações, mas queremos agradar os homens. E muitas das vezes nós nos tornamos profetas da corte, nos tornamos uma igreja da corte, nos tornamos igreja ou profetas que estão mais preocupados em agradar aqueles que porventura pode nos dar alguns estados, algumas coisas, do que agradar o Deus que nos chamou. Foi assim que a glória de Deus encontrou Isaías. Um homem que estava chorando pelo rei, estava chorando pela morte do rei, como todo mundo estava chorando. Só que o desespero daquele povo não era só porque o rei morreu. Agora, o que será de nós? Nós não temos mais rei. O que será de nós? Eles esqueceram que ainda que Uzias, o rei humano, morreu, havia um rei supremo governando. Só que eles estavam tão ligados na pessoa física do rei Uzias, que eles esqueceram do rei supremo. Então Deus aparece em sua glória para Isaías e diz: Isaías, o rei pode ter morrido, mas eu continuo soberano. Vocês podem estar sem um rei na terra, mas vocês têm um rei nos céus e na terra, que sou eu. Deus começa a mostrar para Isaías coisas maravilhosas da glória dele. E a partir desse texto que nós vamos falar sobre o tempo de avivamento, porque aquele foi o tempo de avivamento para Isaías. Aquele foi um divisor de águas na vida de Isaías. Aquele momento foi um momento em que impulsionou o profeta Isaías para ser quem ele foi, alguém literalmente no projeto e nos planos de Deus. Aprendemos algumas lições sobre a vida do profeta Isaías e o seu encontro que avivou a sua vida no encontro dele com Deus. O primeiro passo para um avivamento, e a primeira lição que nós aprendemos, o primeiro passo para um avivamento, é o reconhecimento de quem nós somos. É o reconhecimento do quão pequeno nós somos. É o reconhecimento das nossas falhas e limitações. Nunca você será avivado se você não reconhecer que você precisa mudar. Se você não reconhecer que algo na sua vida precisa ser transformado. E quando nós estamos diante da glória de Deus, a glória de Deus resplandece de tal forma que os nossos pecados são expostos, não para nos julgar, mas para que nós possamos realinhar nossa história. O profeta Isaías, chamado por Deus, profeta de Deus, estava fora da direção de Deus. E agora, ao chorar a morte do rei Uzias, Deus aparece para o profeta Isaías. E olha o que ele diz no versículo 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o profeta dizendo: os meus olhos, ele esqueceu do rei Uzias. Ele está dizendo: agora os meus olhos viram o rei, o verdadeiro rei. E ele percebeu que mesmo sendo um profeta, ele foi influenciado pelo meio que ele vivia. Mesmo sendo um profeta levantado por Deus, o meio que ele vivia, a impureza dos lábios do meio que ele vivia, também impactou a vida dele. E sendo um profeta para profetizar a vida, e sendo um profeta para falar dos arautos de Deus, agora ele diz: vi Deus e percebi o quão pecaminoso eu estou. Eu vi Deus e percebi o quão distante eu estou. Eu não sei o que o profeta Isaías estava andando falando. Eu não sei o que tanto ele estava falando, a Bíblia não relata, mas que gerou impureza para ele. Mas eu sei que o meio em que ele vivia acabou o influenciando. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez você começou na sua empresa, com o seu vizinho, ou no meio que você trabalha, você começou bem como um profeta, falando de Deus. Mas talvez você esteja como o profeta Isaías. Você foi influenciado pela fala do meio. Você foi influenciado pelo movimento do meio.
Você foi influenciado por tudo. Pastor, só eu sou crente lá. Que bom que só você é crente. Deus quer fazer com que você tenha uma palavra profética nesse meio. Mas muitas das vezes nós somos encontrados como o profeta Isaías, homens e mulheres de lábios impuros, homens e mulheres que não falam mais de Deus, da palavra de Deus, mas que falam só de si, das coisas dessa terra, e deixam de falar das coisas de Deus. Deus encontra o profeta Isaías, e Deus não precisa falar nada com ele. A própria glória de Deus o reaviva, a tal ponto dele perceber que ele precisa vir fazer o caminho de volta, a tal ponto dele vai dizer: eu vou morrer porque eu sou homem de lábios impuros. E é isso que acontece mesmo, irmão. Diante da glória de Deus nós morremos para nós e começamos a viver para Ele. É isso que acontece, a morte no nosso eu. Quando nós encontramos com a glória de Deus, nós percebemos o quão pequenos somos, a nossa pequenez, o quão frágil somos, e nós entendemos que agora é um processo de morte do meu eu, e um processo de vida de Deus começando a entrar em mim. Isaías diz: eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus, sou homem de lábios impuros. Com outras palavras, aí está dizendo: eu sou um profeta chamado por Deus, mas estou igual a todo mundo. Não estou sendo relevante, não estou impactando a minha geração, não estou fazendo nada. Isaías estava dizendo: eu sou uma multidão, vou morrer porque fui encontrado em minhas mesmas iniquidades do que eles. Mas esse momento começa um momento de reavivamento na vida do profeta. E não pode acontecer avivamento se não tiver arrependimento de pecado. O primeiro passo para o avivamento na sua vida é você reconhecer o seu erro e a sua falha humana. Porque não adianta eu estar no culto e não valorizar a presença da glória de Deus. Quando eu não me arrependo, eu desprezo a presença da glória. E quando eu desprezo a presença da glória, eu vou continuar vivendo uma vida de iniquidade, de impureza. E o profeta Isaías, ele diz: Senhor, eu vejo o meu rei. Ele tira o foco do rei Uzias, do rei humano, e agora ele começa a olhar para o rei da glória e diz: eu vejo o quão distante eu estava, eu vejo o quão pecaminoso eu estava. Senhor, eu vou morrer porque eu sou homem impuro, os meus lábios são impuros, eu estou com o meio que eu vivo, eu habito no meio de homens de lábios impuros. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:3 que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. É tempo de começarmos a avaliar, irmão, a nossa vida. É tempo de começarmos a avaliar se de fato a palavra de Deus tem reinado em nossos lábios. É tempo de vivermos este avivamento, e você só vai viver este avivamento quando você tiver um encontro com a glória de Deus, e ela vai indicar para você, ela vai mostrar para você aonde você precisa realinhar a sua vida, a sua história. E no caso do profeta foi bem claro: o meio que ele vivia tinha impulsionado ele a viver uma vida totalmente fora dos planos de Deus. E a gente está vivendo em um tempo em que tudo é muito normal. As nossas ovelhas que Deus nos dá, quando eu falo nossas ovelhas, é simplesmente para ilustrar, porque as ovelhas é do Senhor, mas Deus não dá uma incumbência. A igreja tem sido pastoreada pelos pastores da internet. O pastor vem aqui e fala, mas aí se você for na internet, você acha pastor para tudo. Você acha pastor que vai... O que você quer? Pastor que concorda com casamentos homoafetivos, ele vai estar lá. Pastor que concorda com não entregar o dízimo, vai entrar aí. Pastor que concorda com vidas demasiadas, ele vai estar lá. Vai ter pastor para tudo na internet. E as pessoas então, elas vão para lá. Eu conheço a história de um pastor, onde o menino disse para ele: pastor, o que o senhor acha de eu tatuar e tal, fazer isso? O pastor disse: olha, eu não vejo que isso poderia fazer a diferença no seu caráter, mas pode influenciar os demais jovens da igreja a começar a fazer isso, e o seu corpo é templo do Espírito Santo, e eu gostaria que você não fizesse. E o pastor disse para mim que um dia ele chegou na escola dominical, e o menino fez questão de ir de bermuda, irmão, tatuou daqui até aqui embaixo do menino dele. Pastor, irmão, eu falei com você que você tinha que influenciar. Pastor, o senhor falou isso, mas o pastor tal, da igreja tal, que eu procurei na internet, disse que podia. Essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que está sendo influenciada pelo meio, mas não influencia o meio que vive. E assim estava o profeta Isaías.
servindo o rei Uzias e não o rei da glória, paparicando, acalentando o coração do rei e das pessoas, quando Deus tinha chamado ele para ser mais profético. Aí Deus então chama ele com um bate-papo, mostra a glória dele para ele e diz: Isaías, aqui está a minha glória, aqui está o seu pecado, o que você vai fazer? Isaías, que diz: Senhor, eu vou morrer porque sou homem de lábios impuros. Com outras palavras, Senhor, purifica-me, traz de novo eu para o teu caminho, traz de novo eu para a tua direção. A segunda lição que eu quero que você aprenda, o segundo passo, para que nós possamos ter um avivamento de Deus na nossa vida, meu irmão, minha irmã. O segundo passo é entender o agir de Deus. Primeiro, eu preciso me arrepender dos meus pecados, compreender, olhar no espelho da vida e saber que o pecado não é do outro, o pecado é meu. Segundo, eu preciso entender o agir de Deus, eu preciso entender o propósito de Deus, eu preciso entender o chamado de Deus. E olha o que ele diz no versículo de número 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado estão os teus pecados. Qual é o propósito de Deus? Perdoar os seus pecados. Qual é o propósito de Deus? Te ajudar nas suas fraquezas. Qual é o propósito de Deus? Não é matar você, não é condenar você, é mostrar para você que o caminho que você está andando te leva para longe dele, que o caminho que você está trilhando está te tirando do foco, do propósito que ele tem para você. Então qual é o propósito de Deus? Que a glória dele se revele a você, que você passe por um avivamento e diga: Senhor, eu sei que estou pecando e que esse pecado vai me matar. Então, Senhor, pode me tocar, Deus quer ser curado. Você precisa entender esse propósito de Deus. E Isaías entendeu, e ele entendeu de maneira tão forte, tão enfática, que ele disse: Senhor, os meus lábios, o problema está aqui na minha boca, o problema está no que eu estou falando, Senhor, aqui está a minha dificuldade. Então Deus diz: então é aí que eu vou tocar. O que está te impedindo você de ser um crente verdadeiro? O que está impedindo você de ter vida com Deus? O que está impedindo você de receber mais do Espírito Santo? Fala para Deus. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso ser mudado. E o mesmo Deus que tocou com brasa viva no altar, nos lábios de Isaías, ele está aqui hoje. E diferentemente, não é somente brasa, ele toca de dentro para fora, porque hoje nós temos o Espírito Santo, o auxiliador, o agitador, o consolador, que vai queimar de dentro para fora e vai curar a sua vida. Esse é o propósito de Deus, meu irmão e irmã. O propósito de Deus é te curar. E para que Deus quer te curar? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Você já parou para pensar na cruz de Cristo? Ela é um processo vertical e horizontal. Vertical porque aqui está ligando você e Deus, Deus e você. É o seu momento íntimo com Deus. Horizontal porque para ter um convívio nós precisamos conviver com outras pessoas. A cruz de Cristo é Deus pegando a mão do homem e levando até a mão de Deus e fazendo de novo paz entre Deus e o homem. É dizendo: olha, vocês estavam longe, mas pelo sacrifício do meu filho eu aceito a paz entre nós. Cristo, Ele quer simplesmente que, como Isaías, você entenda o propósito que Ele tem para você. O propósito de Deus é te purificar. O propósito de Deus é te santificar. O propósito de Deus é fazer com que você entenda que Ele te ama tanto, que é como aquele hino que nós cantamos: alvo ainda mais que a neve. Por mais sujo, por mais quebrado, por mais destruído, por mais baixo que você esteja, se você levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero uma nova história, eu quero uma nova vida, como Ele purificou os lábios de Isaías, Ele te purifica, Ele te santifica, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Cristo, te resgatar, para que você possa ser instrumento das mãos dele.
A pergunta aqui é: quem é que nunca caiu? Quem é que nunca fez como Pedro? Senhor, se és tu, manda eu ir que eu vou. E vai andando sobre as águas da vida, com uma fé tremenda, mas de repente você olha para as águas da vida, para o vendaval, você afunda. Uma fé momentânea. E aí Pedro grita: Jesus, Jesus, Jesus. Não, vai morrer. E foi isso que Jesus fez? Não, irmão. Jesus estendeu as mãos e tirou do fundo da água. Esse é o nosso Deus, irmão. Eu não sei como você tem que se afundar no seu erro, na sua iniquidade, no seu pecado, na sua fragilidade. O que eu sei é que, como Isaías, você está: ai de mim, Senhor, eu não quero ficar mais assim, eu vi a tua glória, eu prefiro a tua glória do que o meu pecado, eu prefiro a tua glória do que a iniquidade, eu prefiro a tua glória do que viver como eu estou vivendo. Pelo contrário, meu irmão, as pessoas podem continuar apontando o dedo para você, mas Deus estende as mãos e diz: pode vir, porque eu te purifico para a minha glória. É tempo de avivamento, irmãos. Isaías era profeta do Deus vivo, mas estava vivendo como se não fosse. Você é igreja, somos igreja, mas deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo você não chora mais de joelho na beira da tua cama? Quanto tempo você não sente mais Deus te tocar? Quanto tempo você não tem prazer de orar e numa notícia difícil, numa luta, você chora como qualquer ser humano, mas você chora dizendo: eu sei que Deus está colhendo as minhas lágrimas, eu sei que Deus está aqui. Quanto tempo você não prega para alguém? Quanto tempo Deus está colocando um monte de gente ao seu lado, à sua frente, e você não fala? Você conta piada, você sorri, você faz um monte de coisa, mas quanto tempo você não fala de Deus? Era assim que estava Isaías, profeta de Deus, mas estava parado, porque foi envolvido pelo mundo. E aí ele encontra com a glória de Deus e Deus diz: vem para cá, porque é tempo de avivamento. Ai, Senhor, eu vou morrer, mas não, eu te toco, eu purifico o teu pecado, eu te santifico, eu te renovo. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer te santificar, te renovar, te levantar, porque Ele tem propósito na tua vida. A terceira e última lição que eu quero que você aprenda nessa noite sobre avivamento é que o avivamento, ele traz quebrantamento, ele gera obediência e nos dá um coração disposto a servir. O avivamento, ele traz quebrantamento, ele gera obediência e nos dá um coração disposto a servir. Esse é o avivamento. Olha o que Isaías faz, versículo de número 8. Depois que ele é purificado, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por mim, por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você acha que Deus perguntou isso à toa? Deus olhou o profeta, que não estava fazendo diferença nenhuma no meio do pecado, estava servindo o rei Uzias e não a Deus, estava fazendo tudo para o rei humano, menos para o rei celeste. Aí depois de purificado, Deus ele quer saber então como é que está a história. Diz: ei, eu quero enviar. Tem alguém disposto a ser enviado? Eu quero que alguém faça a minha obra. Alguém se dispõe? O Isaías, mais que depressa, agora num avivamento na sua alma, no seu ser, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não quero mais servir as homens, não quero mais servir a terra, mas eu estou pronto a te servir. Estou pronto a falar o que tu queres. Estou pronto para fazer o que o Senhor me envia a fazer. Por isso, avivamento passa por um coração quebrantado, por obediência e por um coração que sabe obedecer o chamado de Deus. Avivamento passa por isso. E nós não podemos ser uma igreja como Isaías, antes de encontrar com a glória de Deus, que está no meio e vivendo como meio. Pelo contrário, nós temos que ser uma igreja que vai impactar o meio que nós vivemos. Mas isso só acontece quando nós temos um encontro com a glória de Deus. Isso só acontece quando a gente sai da caixinha, sai do mesmismo, e que a gente não quer viver da experiência do outro, mas quer viver da nossa experiência com Deus. E começamos a dizer: Senhor, aviva a minha vida. Senhor, batiza-me com o Teu Espírito Santo. Senhor, enche a minha vida. Senhor, transforma meu coração. Eu quero ter prazer em orar. Eu quero ter prazer em ler a Tua palavra. Eu quero ter prazer em fazer a Tua vontade. Eu quero ter prazer em Te servir. Aí você se encontra com a glória de Deus. E aí você vai estar disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o nosso chamado, irmão e irmã. É tempo de avivamento.
Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz: ide por todo mundo e para cá o Evangelho. Como eu disse no início, a tradução do original não é ide, é indo. É um ato contínuo. Eu tenho que ir hoje e amanhã, e depois de amanhã, enquanto eu viver aqui, eu tenho que ir fazer a obra de Deus. Você está disposto a passar por esse avivamento? Você também quer se encontrar com a glória de Deus? Agora, uma coisa eu tenho que dizer para você, muito sério: o encontro com a glória de Deus vai gerar a morte do seu eu. E muitos talvez não querem se encontrar com essa glória porque sabem que vai ter que morrer o seu eu para a vontade de Deus nascer. E morrer o nosso eu não é fácil. Mas Isaías estava disposto, disse: Senhor, vou morrer porque sou homem pecador, e o meu pecado está nos lábios, sou homem de lábios impuros. Esse meio me influenciou, eu vivi nesse meio, e Deus diz: purifica os lábios dele. E aí Deus fala: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? Isaías diz: estou aqui, Senhor, coração quebrantado, eu sou um novo homem, Senhor, meus lábios agora estão prontos para te servir, meu coração está pronto para o Senhor reinar. Senhor, o rei Uzias morreu, mas eu quero servir ao Senhor, que venceu a morte, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Então me envia, porque eu vou. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a ter um encontro com a glória desse Deus, a viver uma vida de avivamento, a viver uma vida de avivamento que realinha a sua história, que realinha a sua caminhada, uma vida de avivamento que você diz sim para a vontade de Deus e não para as suas vontades, uma vida de avivamento onde a vontade de Deus é sempre prioridade na nossa vida, onde a vontade de Deus é primazia para você. Irmão e irmã, esse é o tempo que Deus tem para você, e é o tempo que Deus tem para mim. Eu confesso para você que o ambiente de Caputira era muito confortável para mim, em vários aspectos, muito, mas muito confortável. O ambiente de Caputira tinha muitos confortos para mim, muitas áreas, muito confortável. Já conhecia todo mundo, 120 membros, congregação. Era um ambiente muito confortável para mim. Cidade de 10 mil pessoas, todo mundo me conhece. O pastor na cidade é quase como um delegado. Todo mundo bate continência. A igreja é uma história linda lá. Mas antes de ir para Caputira, eu te confesso também que o ambiente que eu vivia também era muito mais favorável. Trabalhava em uma firma, crescendo dentro dela, responsável pelo setor que eu estava. E de repente eu vou para uma igreja com 4 pessoas. Lutei um mês para tentar digerir o não ir. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Muitos que aqui estão também tem muitas coisas que aparentemente é favorável para você, mas que é contra o seu chamado, é contra a sua vida com Deus. E você vai ter que dizer agora diante da glória de Deus: Senhor, é aqui que eu estou paralisado. Ai de mim, Senhor, toca porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer. Eu quero ser avivado como Isaías foi. Irmão, preste atenção, Isaías foi avivado. A posição que Isaías estava era favorável. O rei era amigão dele. O próximo que viria também era. Ele tinha moral no meio que ele estava. Mas ele disse: Senhor, não quero mais ficar aqui. Eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, porque é tempo de avivamento.